Muito bom dia, é uma enorme satisfação encontrarmos em mais uma das tertúlias online da Academia de Medicina de São Paulo. Desta feita, nós teremos a oportunidade de nos encontrar com a professora Berenice Bilharinho de Mendonça, professora titular do Departamento de Clínica Médica na área de endocrinologia da Faculdade de Medicina da nossa Universidade de São Paulo. A professora Berenice Mendonça, ela atua como investigadora clínica na área de endocrinologia do desenvolvimento, que abrange o estudo clínico e molecular dos distúrbios da determinação e diferenciação sexual, crescimento e puberdade, e na área de hipo- e hiperfunção adrenal, com foco na esteroidogênese e tumorigênese. Nessa nossa tertúlia de agosto de 2020, a professora Berenice vai falar sobre o impacto social das diferenças no desenvolvimento sexual. Professora Berenice, é um privilégio, uma honra e um imenso prazer tê-la aqui conosco na Academia. Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço primeiro muito o convite da Lina Mara, é uma honra participar dessa atividade da Academia de Medicina Paulista. Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem com as suas famílias durante esse tempo tão difícil da pandemia. E eu vou comentar com vocês hoje, a um convite da Lina Mara, que eu fiquei muito honrada, sobre o impacto social das diferenças no desenvolvimento sexual. Eu não tenho nenhum conflito de interesse quanto a esse tema, mas eu tenho conflito de interesse, sim, quanto à falta de respeito à ciência, à educação e à falta de decoro para exercer um cargo como a presidência da República. Muito bem, como a gente está na hora do almoço, eu resolvi começar com um banquete, né? E o banquete de Platão, que é um texto que foi escrito em 380 a.C., é muito interessante, porque um grupo de amigos se reúne para um almoço, e como eles tinham já tido um almoço no dia anterior, que havia sido muito farto, eles resolveram se poupar de muita comida, e um deles deu a ideia de eles falarem sobre um tema. E eles escolheram falar sobre o amor, né? Nesse banquete estava, inclusive, Sócrates, né? E o Sócrates disse que o amor é a busca de uma coisa que você não tem. E Aristófanes entrou com a história do homem primitivo, que, na verdade, o homem primitivo era constituído por dois corpos ligados entre si. E esses corpos eram constituídos de um homem e de uma mulher, ou de duas mulheres ou de dois homens. E os deuses consideraram que esse corpo era muito poderoso, que poderia, de certa forma, ofuscar os deuses. E eles resolveram partir ao meio esse ser humano tão completo. E, a partir daí, esses seres humanos tentam encontrar um ao outro. E é isso, essa força que a gente chama de amor, né? E isso explica também o amor heterossexual e o amor homossexual que existe entre os seres humanos. Muito bem, o desenvolvimento sexual e psicossexual é um processo dinâmico, regulado por vários genes e hormônios, que resultam no desenvolvimento dos órgãos genitais internos e externos. E o desenvolvimento psicossexual, ele ocorre mais tardiamente, depois da diferenciação da gonadal, e nos dá, então, a nossa identidade de gênero, o nosso pertencimento a um sexo ou outro. E o desenvolvimento físico, para que a gente tenha um corpo masculino ou feminino, o processo inicial se inicia com a determinação do sexo cromossômico, na qual eu tenho um indivíduo com uma constituição XX, que geralmente resulta no indivíduo do sexo feminino, ou um indivíduo XY, que geralmente resulta em indivíduos do sexo masculino. Por que eu falei geralmente? Porque existe uma série de mudanças cariotípicas que também resultam em indivíduos do sexo feminino, como, por exemplo, a síndrome de Turner, em que eu tenho falta de um cromossomo X e ele está presente em 1 para 5 mil meninas. Ou a constituição 47XXY, que é a síndrome de Klinefelter, que está presente em 1 em cada 1000 meninos.
E o mais surpreendente, que pouca gente sabe, que 1 em cada 25 mil homens tem um cariótipo 46XX. E 1 em cada 16 mil mulheres tem um cariótipo 46XY, mostrando que não é o cariótipo X ou Y que nos faz desenvolver um corpo e uma identidade masculina ou feminina. O que é, então? É uma série de expressões gênicas, né, que atuam em cascata, que vão atuar num feto que até os 2 meses de vida é bipotencial. Então, este feto, de acordo com a expressão dos genes masculinizantes, vai desenvolver um testículo e, de acordo quando houver expressão dos genes feminizantes e ausência dos genes masculinizantes, vai desenvolver ovários. E a mesma coisa acontece em relação aos genitais externos. Nós nascemos com uma estrutura indiferenciada, né, com a estrutura genital, e que, se houver presença da testosterona e da dihidrotestosterona, essa genitália vai se tornar uma genitália externa masculina. Já na ausência da testosterona e da dihidrotestosterona, a genitália interna vai se transformar numa genitália feminina. Isso significa, também acontece em relação aos genitais internos, que nós também, até os 2 meses de vida intrauterina, temos os precursores dos ductos de Miller e os ductos de Wolff, que vão dar origem no homem à genitália interna masculina e na mulher à genitália interna feminina. Em algumas situações clínicas, como que no passado se chamava hermafroditismo verdadeiro, eu tenho a diferenciação no mesmo indivíduo de tecido testicular e tecido ovariano, que é chamado uma gônada ovotestes. E esse indivíduo, porque ele tem uma porção testicular mal formada, ele vai desenvolver útero e a porção superior da vagina. Então, o que isso mostra? Que a nossa diferenciação sexual depende de uma cascata harmônica de expressão gênica que vai levar à diferenciação de uma genitália masculina e feminina habitual, tá? Essa nomenclatura mudou muito ao longo do tempo e a busca dessa nomenclatura são de termos em que não cause constrangimento aos pacientes, que o médico possa falar desses termos com tranquilidade. Então, o primeiro termo foi intersexo, depois mudou-se para sexo reverso, depois para pseudohermafroditismo, né, que vem da figura da literatura grega, né, de hermafrodita, que é um ser composto por um corpo masculino e feminino, né, e que esse indivíduo tinha, então, uma genitália atípica. Depois, esse termo mudou para distúrbios do desenvolvimento sexual, que foi decidido isso em 2006, num consenso internacional em Chicago, e, ultimamente, a gente usa o termo diferenças do desenvolvimento sexual, porque essas alterações nada mais são do que diferenças no desenvolvimento sexual habitual. Muito bem. Como que a gente classifica? O que são essas diferenças? Então, é uma condição congênita, né? Isso acontece durante o desenvolvimento embrionário, na qual o desenvolvimento cromossômico, gonadal ou genital é atípico. E nós temos 3 grandes etapas do desenvolvimento sexual. A primeira etapa é a determinação sexual, em que a gônada primitiva vai se desenvolver numa gônada masculina, feminina ou num ovotestes. A segunda fase, que depende do estabelecimento da gônada, é a diferenciação sexual, na qual existe o desenvolvimento dos genitais, como eu mostrei nos slides anteriores. E a última é a diferenciação cerebral, é quando eu vou desenvolver a minha identidade de gênero, com quem eu me identifico. E mutações nos genes dos cromossomos X, Y do autossomo podem causar as diferenças do desenvolvimento sexual. Essa classificação é feita em 3 grandes grupos, né? O primeiro é quando há uma alteração cromossômica. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com uma síndrome de Turner ou de Klinefelter e ele tem uma genitália que pode ser feminina, atípica ou masculina e vai então depender de falta ou excesso de virilização. Quando eu tenho um feto XX
que nasce com uma genitália atípica é que houve uma virilização desse feto na vida intrauterina. Era um feto que deveria ter uma genitália feminina, mas que foi submetido à presença de testosterona. E com isso existe uma virilização dos genitais. E o terceiro grupo é um indivíduo que é XY, que deveria ter uma genitália masculina padrão, e, no entanto, nasce com uma genitália incompletamente virilizada. Então, quando nós temos um paciente, a gente tenta classificá-lo dentro desses 3 grupos para fins didáticos. Aqui eu mostro para vocês 2 exemplos, né, de indivíduos com DDS 46XX. Então, é um indivíduo que deveria ter uma genitália feminina, no entanto, nasce com uma genitália totalmente masculina. Só que esse indivíduo ele tem uma bolsa escrotal vazia. Por quê? Porque ele tem útero e ele tem ovários. E essa criança, ao nascimento, se esse diagnóstico não é suspeitado, ele é registrado no sexo social masculino e educado como tal. Da mesma forma, eu mostro aqui para vocês uma criança que é um DDS 46XY. Então, é um indivíduo que deveria ter tido uma genitália masculina e, no entanto, nasce com uma genitália muito pouco virilizada, né? Tinha uma gônada palpável aqui na região do grande lábio, mas um pênis muito pouco desenvolvido. E essa criança foi registrada no sexo social feminino, mostrando, então, que essas diferenças elas têm que ser reconhecidas ao nascimento. Muito bem, eu vou comentar aqui com vocês de alguns casos clínicos para vocês verem os impactos sociais que isso acontece, que representam nesses indivíduos com essas situações. Então, eu vou mostrar 2 indivíduos XY que nasceram com genitália atípica, que foram registrados do sexo social feminino e que apresentaram uma identidade de gênero masculina e mudança do sexo social na puberdade. O primeiro paciente eu vi quando eu ainda era residente. Eu fui residente de endocrinologia, inclusive eu fui treinada pelo professor Walter Bloise, que é membro da academia, e eu aprendi com o Dr. Bloise a atender esses pacientes e a tratar desses pacientes. E eu aprendo com ele até hoje, que ele continua, felizmente, trabalhando conosco. Então, esse paciente nos foi encaminhado do interior de Minas Gerais para fazer uma correção da genitália externa para o feminino. Ele tinha sido registrado como mulher, ele nasceu com uma genitália atípica, e é interessante observar que ele tinha recebido o nome de batismo de Maria Assunta, porque a parteira tinha dito aos pais que crianças que nasciam com genitália atípica morriam muito cedo. Você vê que ela já tinha essa sabedoria, porque muitas vezes a genitália atípica está associada à perda de sal, e essas crianças morrem de desidratação. E tinha sido encaminhado para nós, já que eles não tinham condição cirúrgica, para fazer a correção da genitália externa para a feminina. No entanto, essa paciente chamava atenção, porque ela era uma paciente extremamente tímida, pouco se comunicava, mas você percebia que ela estava inadequada dentro do sexo social feminino. A avaliação psicológica mostrou que a identidade dela era masculina. E daí essa paciente mudou para São Paulo, através da assistente social, ficou 1 ano vivenciando o sexo social masculino, e a gente, então, conseguiu mudar o sexo para o masculino, fazer a cirurgia para plástica da genitália externa, que ficou bastante adequada. Esse paciente hoje é casada, né, e tem uma vida sexual e social bastante adequada. O segundo caso também é um paciente que veio adulto, e isso também é característica da nossa sociedade, pelas nossas dificuldades sociais, e esse paciente foi encaminhado para nós, ele tinha vindo do interior da Bahia para São Paulo procurando tratamento. E ele trabalhava numa casa de família, né, como uma empregada fazendo serviços domésticos, mas ele já tinha atração pelo sexo social feminino, né, embora ele fosse mulher, né, socialmente mulher. E aí o que ele fazia? No fim de semana, ele saía de casa, ele morava na casa da patroa,
Ele ia na Estação da Luz, no Parque da Luz, né, que acho que todos nós que moramos em São Paulo conhecemos. Ele se trocava no banheiro, se vestia com a roupa masculina e passeava como homem, né, até que ele conseguiu realmente se estabelecer e conseguiu uma vaga para ser atendido no Hospital das Clínicas. E ele contou uma história muito interessante, que num desses passeios ele foi abordado por uma mulher. E essa mulher o convidou para ir até um motel. Eles foram ao motel e lá no motel ela se apresentou como uma prostituta, né? E ele se apresentou como tendo uma genitália atípica. E essa senhora ficou muito interessada, porque ela, na vida profissional dela, nunca tinha visto uma genitália atípica e não cobrou dele, porque ele também não tinha dinheiro, né? E a partir disso desencadeou o processo dele de mudança para o sexo social masculino, né? Então, esse é um exemplo das dificuldades que esses pacientes enfrentam ao longo da vida social. Essa outra paciente também tem uma história semelhante. Vocês veem que ela tem uma roupa unissex, ela tinha um cabelo mais comprido, que ela vivia coberto pelo lenço, né? Um cabelo curto e coberto pelo lenço, e ela morava também na casa dos patrões, junto com a outra funcionária. E ele se apaixonou por essa funcionária. Esse paciente, desde muito jovem, ele já percebia que ele não era do sexo feminino, ele já tinha uma identidade masculina. Mas ele tinha recebido o nome de batismo da mãe dele. Então, ele não teve coragem de fazer a mudança, nem de dizer que ele tinha uma identidade sexual masculina. E ele esperou, a mãe faleceu quando ele tinha 18 anos, e aí ele veio para São Paulo, e quando ele estava nessa casa de família, ele então procurou o Hospital das Clínicas para fazer a correção da genitália externa. E atualmente ele realmente fez essa mudança, é um indivíduo do sexo masculino, que tem uma vida bastante harmônica. Ele se casou, adotaram com essa mesma funcionária que morava na casa, e eles adotaram uma criança. Muito bem. Esse é um outro exemplo de 3 irmãos. Vocês observem o aspecto bastante masculino desses pacientes e a genitália que eles tinham aos 13, 14 anos. Vocês veem que é uma genitália muito pouco virilizada e que, ao nascimento, esses pacientes com deficiência de 5-alfa-adutase são confundidos com crianças do sexo feminino. E esses 3 meninos, quando foram para a escola, eles já tinham uma identidade masculina, mas como eles tinham sido registrados como mulher, eles tinham nomes femininos. E a professora observou que eles tinham um aspecto masculino, né? E aí a mãe procurou um médico, eles foram levados ao Hospital das Clínicas. Primeiro foi o mais velho. Quando ele foi tratado, ele falou: eu tenho mais 2 irmãs da minha casa que não são meninas também, que são como eu. E aí os 3 mudaram o sexo social para o masculino e também tem uma vida já bastante adequada. Essa situação também acontece nas mulheres XY que têm mutações inativadoras do receptor androgênio. Vocês veem que o corpo é totalmente feminino e elas procuram o hospital porque elas têm uma amenorreia, elas não menstruam. Por quê? Porque como elas têm testículo, o testículo inibe o desenvolvimento do útero, né? Então, essas mulheres têm, na verdade, um desenvolvimento do corpo feminino, porque o testículo produz testosterona, que não age, mas é transformado em estrógeno, e o estrógeno faz a feminização da genitália externa. É interessante observar que essas mulheres, muitas vezes, são agredidas até pelos próprios profissionais, que, quando falam com elas, usam termos, por exemplo, mulher por fora, homem por dentro, fraudes darwinianas, profissionais que, quando recebem o cariótipo, olham para a paciente e falam: você não é mulher, você é um homem, né? Sendo que, na verdade, ela é uma mulher XY, que falam que não pode classificar essa paciente com insensibilidade nem como homem, nem como mulher. São chamadas de mulher macho ou macho fêmea, que são termos que mostram um desconhecimento em relação à origem do desenvolvimento embrionário, que, na verdade, todos nós, homens e mulheres, temos constituição masculina e feminina.
e que a gente sempre pertence, né, a um sexo ou ao outro sexo. Muito bem, aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de mulheres XY, né, mulheres famosas, né, a própria Duquesa de Windsor. E quando você lê isso na internet, isso é meio velado, porque, na verdade, essas pessoas têm medo de serem discriminadas. Então, isso contribui para o desconhecimento em relação a essas condições clínicas. Muito bem. Então, a abordagem das diferenças do desenvolvimento sexual, ela é realmente um desafio aos profissionais pela dificuldade em transmitir informações sobre a genitália atípica, pela complexidade do tema, pela dificuldade de designar o gênero, né? Frente a uma genitália, por exemplo, muito feminina, pouco virilizada, é difícil atribuir o sexo masculino, por isso que os estudos genéticos são cada vez mais importantes, porque eles têm uma rapidez para definir esse sexo. A dificuldade em relação ao tratamento hormonal e cirúrgico, que tem que ser feito em lugares especializados, como hospitais terciários, como o Hospital das Clínicas, né? Em relação à vida sexual e à fertilidade, que é uma coisa que preocupa bastante os pacientes. O que mostra a dificuldade que a gente tem de abordar os genitais são os nomes populares para designar genitálias, né? Eu faço uma coleção, até se alguém tiver um nome, outro nome, por favor, me avise. Vocês veem que a única parte nossa do corpo que tem vários nomes são os genitais, né? O rosto não tem outro nome, o dedo não tem, a mão, mas os genitais a gente usa vários nomes. E quando você vai examinar uma criança, geralmente ela não sabe o nome do genital, né? Então, isso mostra a dificuldade que a gente tem de abordar o tema dos genitais e de examinar também os genitais, né? As crianças, quando vão ao pediatra, elas devem ter a genitália examinada, obviamente, frente à mãe, ou pai, ou ambos, mas, de qualquer forma, faz parte do nosso corpo. Muito bem. Quais as preocupações, né? Eu tenho uma aluna, que é a Lia Mesquita, que está fazendo uma tese, e a gente fez um questionário para entender quais são os principais problemas que essas famílias enfrentam. Tanto a gente entrevistou as mães, que geralmente são as mães que vêm ao hospital. Então, a primeira preocupação das mães é com preconceito, né? Medo das crianças sofrerem bullying, de serem discriminadas. Isso esteve presente em 82% dessas mães. Em segundo, é a preocupação com a fertilidade, depois com o aspecto da genitália, se o filho vai ter um relacionamento adequado, se vai ter algum distúrbio de identidade de gênero e se vai ter alguma dificuldade em relação à opção sexual. E em relação aos pacientes, também o preconceito é o que vem em primeiro lugar. Por isso que essas alterações da genitália, elas são omitidas, né? Ninguém fala numa sala de espera com um bebê com uma genitália atípica que está lá por isso. Como você fala quando você tem uma alteração do coração, ou malformação do membro, ou da face, né? A genitália geralmente é mantido isso em segredo. E, inclusive, esse segredo está dentro da própria família, né? O que torna muito difícil para tornar isso uma coisa natural, né? Muito bem, vamos mudar agora para o desenvolvimento psicossexual e a diversidade de gênero. Nós falamos até agora do desenvolvimento físico, agora vamos ver a parte do desenvolvimento psicossexual. Então, o desenvolvimento psicossexual ele é constituído de 3 grandes aspectos, né? O primeiro é a identidade de gênero, que é o gênero com o qual nós nos identificamos. Eu me sinto homem, me sinto mulher. O segundo é o papel de gênero. Qual o papel que eu exerço? O papel de gênero ele é bastante mutável e evolui, né, com a sociedade. Então, o papel de gênero, por exemplo, que a mulher desempenha hoje é muito diferente de 100 anos atrás. E isso vai mudando ao longo do desenvolvimento da sociedade. E o terceiro é a orientação sexual. Para qual o meu drive sexual? Eu vou me classificar como heterossexual, como homossexual ou como bissexual. E o desenvolvimento dessas 3 características
Ele sofre influência genética, influência hormonal, tanto no período pré como pós-natal, e também do ambiente familiar e social. Muito bem. Então, nós temos, né, uma diversidade de gênero, que são indivíduos nascidos com órgãos sexuais típicos, que têm variações do comportamento sexual padrão, né, que na sociedade atual é o padrão heterossexual. Então, nós temos indivíduos que têm um nome genérico de transgênero, e dentro do transgênero abriga uma série de mudanças ou diferenças do comportamento sexual. O primeiro seria a transexualidade, ou a disforia de gênero, ou a incongruência de gênero. E o segundo, a travestilidade, além de outras alterações ou diferenças, por exemplo, como o fetichismo, que não é considerado como uma alteração a ser tratada, né? A transexualidade ela é definida como um indivíduo, né, que tem uma genitália normal e que apresenta um desconforto em relação ao seu sexo de nascimento e um sentimento de inadequação com aquele sexo social. Então, é uma criança que nasce com sexo masculino, genitália masculina, mas desde muito cedo se identifica com sexo social feminino, que é chamado, então, de mulher trans. E essa situação acontece em 1 em cada 30 mil indivíduos com cariótipo 46XY. A travestilidade é uma situação na qual um homem, geralmente a travestilidade acontece só no sexo masculino, ele sente prazer emocional e sexual em usar roupas e acessórios femininos, né? E dentro da travestilidade, as travestis, como elas têm uma fantasia de se comportar como mulheres, mas na verdade elas mantêm uma atividade sexual geralmente do tipo masculina e podem ser, a maioria delas é bissexual. Muito bem. Falando numa das atividades sociais é a prática de esportes. E isso tem uma implicação em relação aos pacientes com DDS e aos pacientes com transexualismo. E um dos fundamentos, né, principais do olimpismo e do esporte olímpico é que é um direito do ser humano praticar esporte, né? E esses indivíduos eles devem praticar esse esporte sem nenhum tipo de discriminação, nem de raça, nem de cor, nem de orientação sexual. E quando a gente observa que existe uma maior prevalência de atletas 46XY nos Jogos Olímpicos. Isso por quê? Porque desde muitos anos, desde que as mulheres iniciaram a prática de esportes dentro dos Jogos Olímpicos, né, existe uma forma de identificar as mulheres XY, porque elas teriam ganhos em relação às mulheres XX, porque sabidamente a testosterona, que é um hormônio que está muito mais aumentado, 10 vezes mais no sexo masculino do que feminino, dá características físicas, né, que fazem que a prática de esporte seja mais vantajosa, né? Então, vocês veem que o índice é 140 vezes maior do que o esperado na população geral, tanto nos resultados avaliados mais recentemente, como desde os Jogos Olímpicos de 92 e 96. E várias dessas mulheres XY foram, inclusive, perderam medalhas, né, por terem um cariótipo XY, quando isso foi identificado. Isso causou constrangimentos inúmeros entre exame físico, por exemplo, os homens não são examinados, são só as mulheres, e discriminações de vários tipos. Então, isso foi, felizmente, mudando ano a ano. E desde 1928 que as mulheres competem, né, em categorias separadas, e a diferença desse ganho atlético é conhecida, geralmente atribuída aos níveis de testosterona, né, que, como eu falei, dão um aumento da força muscular e do ganho na prática da maioria dos esportes. E daí houve uma recomendação, a primeira delas que surgiu pelo Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos, pelo COI,
que uma atleta feminina poderia participar dos jogos como mulher se ela tivesse níveis de testosterona abaixo dos homens normais, né? Ou então que ela tivesse níveis androgênicos aumentados, mas tivesse uma resistência ao hormônio masculino, como aquelas mulheres que eu mostrei para vocês com aspecto absolutamente feminino. Esse nível de testosterona corresponde a 300 nanogramas por decilitro, que é o nível inferior do indivíduo do sexo masculino normal. Muito bem. Isso foi determinado, no entanto, em 2014, uma atleta indiana escreveu uma carta que tocou bastante as pessoas do comitê. Então, eu deixei aqui em inglês, foi como ela escreveu, que ela nasceu como mulher, foi criada como mulher, se identifica como mulher, e ela deveria ter direito, né, como está no código, né, dos Jogos Olímpicos, de exercer, praticar os jogos como mulher, inclusive com mulheres que muitas vezes eram mais altas do que ela e que tinham padrões de background mais diferenciados, o que daria uma vantagem nutricional para essas mulheres. E ela gostaria de praticar isso dentro do time, defender o país dela. Por quê? Porque ela tinha passado a metade da vida dela treinando, né, para ter uma participação excepcional dentro desses jogos e fazer o país dela orgulhoso dela. E que ela realmente gostaria de participar. E que o nível androgênico que ela apresentava era natural, que ela não tinha feito doping, enganado ninguém, né? Que ela tinha seguido as normas e que ela estava perfeitamente bem, que ela não tinha nenhum desejo de fazer nenhuma cirurgia, nenhum tratamento hormonal e que ela sabia que essa interferência podia prejudicá-la em relação aos jogos e que ela gostaria de competir, né, da forma que ela era dentro da categoria feminina, que era assim que ela se sentia e se identificava, né? Aí houve grandes discussões, etc. E a grande preocupação é que essas mulheres expostas a níveis androgênicos poderiam ter um risco para a saúde delas, né? Maior índice de infarto, maior índice de doenças coronarianas, e que a outra questão seria que essa condição para as outras mulheres seria um ganho, né? Que as outras mulheres atletas não teriam, né? Então você poderia ter uma queixa das outras atletas, né? Como realmente, por exemplo, nós podemos ver essa atleta da África do Sul, a Caster Semenya, que tem 8 medalhas de ouro, né? E que compete com as mulheres, né? E tem um nível de testosterona bastante elevado, né? Então, isso para as outras mulheres, mas se você olhar pelo lado dela, né? Ela é de uma pessoa de família humilde que a vida inteira se dedicou ao esporte e que não tinha feito nada errado, né? Então, para a gente ver esses dois lados. E isso inclui também as mulheres trans, que o universo trans ainda é desconhecido pela maior parte das pessoas, né? E a sociedade, de certa forma, exclui essa condição. E homens e mulheres trans existiram, né? Ou melhor, resistiram por muito tempo, né? E é difícil ignorar ou negar a presença, né, dessa situação clínica. E aqui apareceu no Brasil uma atleta trans, né, que é a Tiffany, que criou uma série de celeumas, né, na sociedade, vocês devem ter acompanhado isso na mídia. Vocês veem que fisicamente ela não se destaca em relação às outras jogadoras do seu próprio clube, né? Uma paciente que fez a cirurgia, né, de redesignação, que tem genitália feminina e não tem níveis hormonais aumentados. Muito bem. O que nós aprendemos com a Tiffany no Brasil? Ela foi pioneira nesse mundo, né? E nos faz pensar no mundo, né, inclusive, mais inclusivo para a população DDS e transexual. Como ela foi a primeira, nem a imprensa, nem a mídia souberam lidar. Se vocês entrarem nos sites
que falam a respeito do Tiffany, o número de impropérios, de xingamentos encontrados são inúmeros, né? Coisas extremamente agressivas, né? Que não fazem nenhum sentido, estão muito fora do ideal da prática de Jogos Olímpicos, né? O que nós sabemos, né? Que ninguém vira ou escolhe ser transexual, as pessoas nascem transexual. Isso faz com que elas sofram desde a infância agonia, não sentirem que pertencem ao sexo, aos genitais que têm. Mesmo quando elas fazem a transição, esse é um processo longo, que dura no mínimo 3 anos, enfrentam um preconceito enorme da sociedade. E várias perguntas, inclusive várias questões foram assim, e agora todos os times vão contratar mulheres trans, né? E como se alguém quisesse ser transexual e submeter a todas essas dificuldades, né, para poder jogar vôlei, que é uma coisa realmente impossível de você imaginar, porque o processo é um processo longo, lento, doloroso, que implica em tratamento psicológico de pelo menos 2 anos, em cirurgia, tratamento hormonal e várias outras dificuldades enfrentadas, principalmente as sociais. Então, isso o que é? É um preconceito, é uma questão médica, é uma questão esportiva, é uma desinformação, é dificuldade de tolerar a diversidade. Por que toda vez que você lê no jornal sobre a Tiffany, ela é apresentada como uma mulher trans jogadora de vôlei? E não só como uma jogadora de vôlei, né, como as outras mulheres cis são. O que incomoda ter uma mulher trans? As outras jogadoras? Isso, com certeza. As outras jogadoras, elas se sentem, né, discriminadas por não terem, né, essa qualidade, vamos dizer assim, física que tem as jogadoras. E aqui nós temos um exemplo da Carter Seminaia, né, nos 800 metros, né, aqui ela foi a campeã, tá? E essas duas atletas se cumprimentando e olhando para ela assim, como quem diz, ignorando, sendo que normalmente é o ganhador da medalha de ouro que é cumprimentado, né? Então acho que essa foto assim, ela exemplifica muito, né, a discriminação. E quando você conversa com as atletas, de maneira geral, as atletas femininas XX, né, se sentem prejudicadas, né? Mas aí a gente olha, por exemplo, um atleta como o Usain Bolt. Alguém tem dúvida que ele é um mutante? Que o corpo dele tem características diferentes da grande maioria dos outros atletas, que também treinam como ele? Então você fala, mas por que só então a mulher trans tem que sofrer essa discriminação? Nós não costumamos, exceto no boxe, né, e no judô, que você separa por peso, você não separa jogadoras por altura, por força, né? Não separa. Então, todo mundo, senão você tem que igualar todas as características, não só o nível de testosterona. Então, eu trouxe esses aspectos que são bastante conflitantes, que ainda não estão resolvidos, mas para a gente pense sobre isso, né? Então, qual que é a minha mensagem final? É essencial aprendermos a pensar num mundo mais inclusivo, né, para a população DDS e trans, que essas situações clínicas sejam tratadas com naturalidade, como a gente trata qualquer outra situação. E o conhecimento dos processos biológicos vão nos ajudar a compreender e aceitar as diferenças da natureza. E o respeito pelas diversidades nos faz ser humanos mais completos e mais felizes, né? Eu queria terminar com essa foto que eu gosto muito, porque ela ilustra que a gente aprende. Vocês veem como essas crianças, né, estão viram várias pessoas fazendo selfie, e elas reproduzem assim com muita pertinência, né, o gesto, todo mundo pousando para a foto e usando um chinelinho como um celular, que realmente aprender é fácil, né? Basta querer, né? Eu queria também divulgar para vocês, eu acho que esse livro é um livro maravilhoso que todo médico deveria ler, que o Andrew Solomon faz uma análise de várias situações clínicas, como
o autismo, a esquizofrenia, o homossexualismo, né, para mostrar as diferenças que temos entre nós, para que a gente aceite melhor as diversidades que são tão frequentes dentro da sociedade, né? Eu deixo aqui para vocês também dois sites, né? Um é o site da endocrinologia, que a gente fez alguns materiais para divulgar sobre os DDS, e um filme que eu gravei para a FAPESP, falando sobre as diferenças do desenvolvimento sexual. Agradeço muito a atenção de vocês, estou à disposição para responder qualquer pergunta e desejo um bom almoço para todos.